Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, mais da metade da população mundial tem acesso à internet. O espaço, que seria um facilitador de troca de informações ao redor do mundo, abriu portas para crimes sem precedentes. Aqui no Brasil, o Marco Civil da Internet, lei sancionada em 2014, regula os direitos e deveres do internauta. E a Justiça tem avançado no combate a esse tipo de infração. E para falar sobre o que pode ser considerado como crime cibernético e sobre como a Justiça funciona nessa situação, eu recebo a doutora Cristiane Bensussan, que é promotora de Justiça do Estado de Minas Gerais e integrante da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público de Minas. Também o doutor Magno Machado, é delegado responsável pela Delegacia de Crimes Cibernéticos de Minas Gerais, e o doutor Bruno Tasca, que é mestre e professor de Direito Penal. Eu começo aqui, obrigado doutora Cristiane, doutor Bruno, doutor Magno, por estarem aqui conosco nesse tema tão importante para todos nós, né? Agradeço a participação de vocês aqui conosco. Nós é que agradecemos o convite. Obrigado. E eu queria começar aqui perguntando para vocês o que são crimes cibernéticos? É uma modalidade nova de crime? O que é isso, doutora Cristiane? Crimes cibernéticos são crimes que atingem a segurança informática. Fica mais fácil a gente exemplificando. Basicamente, são dois tipos de crimes cibernéticos. A doutrina divide em 2 ou 3, mas para ficar mais fácil, 2. Crimes cibernéticos próprios, que seriam aqueles que atingem a inviolabilidade do sistema informático, o hardware, o software, que seriam as invasões de sistema, aqueles crimes que a gente ouve, o hacker invadiu, o sistema caiu, e os crimes cibernéticos impróprios, que seriam todos aqueles outros delitos que nós conhecemos, porém praticados através do computador, tais como estelionato, pornografia infantil e outros delitos, crimes contra a honra. Na verdade, são os crimes de maior incidência, os crimes cibernéticos impróprios. Uma dúvida é, mas isso tem previsão em lei, doutor? Assim, a lei diz, olha, isso é crime cibernético, esse, igual temos no Código Penal, assim, diz, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida. Tem na lei o que são crimes cibernéticos? Sim, Perdão, especificamente sobre isso? Existe sim. E eu costumo ressaltar 2 princípios basilares do direito penal, né? O princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. O que dizem esses princípios? Não há crime sem lei anterior e nem pena sem prévia cominação legal. E aqui que está a grande questão do crime cibernético, né? Como ajustar um comportamento praticado no mundo real a uma lei já em vigor. Porque a internet ela não é um fim em si mesma, né? Ela é mais uma forma, mais um meio para a prática de crime. E o desafio daqueles que atuam no direito penal é conseguir adequar o comportamento virtual a uma legislação já existente. E existe sim, né? A maior parte dos crimes são crimes, como a doutora Cristiane diz, são crimes cibernéticos impróprios. Né? O que isso significa? São comportamentos que podem ser praticados no mundo real, mas também no mundo virtual. E se conseguir ajustar esse comportamento cibernéticos a uma lei em vigor, existe o crime, a maior parte deles está prevista no Código Penal, como ela disse, o crime de estelionato, o crime de furto. Aliás, o crime cibernético tem sido um grande atrativo para a prática criminosa, porque impera aquela sensação de anonimato e aquela sensação de impunidade. Então, o indivíduo da sua casa, né, é muito mais seguro ele tentar subtrair uma quantia de uma determinada conta bancária via internet do que ir ao banco e praticar um assalto armado, com risco de morte. Então, a legislação ela é vasta. É claro que existe a necessidade de aprimorar algumas questões relacionadas aos crimes cibernéticos próprios, aqueles comportamentos praticados tão somente no mundo virtual. Aqui a legislação tem que aprimorar um pouco, mas na grande maioria dos crimes praticados pela internet há uma vasta legislação, tanto do Código Penal quanto da legislação extravagante. Eu ressaltaria que existem condutas que a internet evidenciou que não tem previsão legal. E aí elas demandam uma certa ginástica jurídica, como a homofobia. Não existe o tipo penal ser homofóbico. Mas quando você é homofóbico numa rede social, você pode estar praticando um crime contra a honra, um crime de ameaça, mas às vezes a pena prevista é aquém do que você imaginaria para aquela conduta. O stalking, que é aquele perseguidor, sim, agora já tem um projeto de lei para punir o stalking como tipo penal próprio. Mas, na verdade, a pessoa que persegue a outra através das redes sociais, ela pode até cair, eventualmente, numa contravenção penal, de perturbação de tranquilidade ou alguma coisa do gênero, que é muito
muito aquém da dimensão que a conduta adquire na internet. Nós temos legislação, mas nós também temos condutas que não estão previstas em legislação, condutas que surgiram, quer dizer, não que a homofobia tenha surgido na internet, mas ela potencializou, dimensionou. O próprio cyberbullying. Não existe o delito praticar cyberbullying, mas a prática do cyberbullying leva à ocorrência de uma série de delitos, que eventualmente são punidos aquém do que deveria, porque não tem uma adequação para esse novo meio da prática do crime e para a forma de divulgação também, porque caiu na rede público. Não, e tem uma questão também, doutor Magno, que eu até perguntar para o senhor, porque assim, parece que a capacidade, a inteligência de inventar novas formas de cometer delito das pessoas em geral é de uma rapidez quase que da informática, né? Ela vem só aumentando. Os crimes cibernéticos, de modo geral, tanto os próprios... Assim, todo mundo inventa uma forma nova de praticar um crime. Com a internet, como disse a doutora Cristiane, potencializou, né? Isso. E a sociedade, né, ela vai gerando vão havendo mudanças na sociedade e a legislação não acompanha no mesmo ritmo. Então, ocorrem novos crimes, novas modalidades, exposições pessoais através de redes sociais. As pessoas vão se expondo cada vez mais, né? Vão ocorrendo os novos crimes, novas modalidades de estelionato, novos tipos de golpes. E a legislação muitas vezes não consegue acompanhar. Tem um lapso, né, temporal entre a observação, né, das instituições responsáveis para apurar crimes, para dar prosseguimento, né, o próprio Poder Judiciário, e até isso chegar no Poder Legislativo para edição de novas leis. Tem uma demora nisso aí. Agora, para o senhor que é da área senhor da Polícia Civil, da área de investigação, assim, igual a doutora Cristiane mencionou aqui, o fato, o doutor Bruno, o fato de estar em casa, dá um pouco a sensação assim, de que ninguém está vendo, estou invisível, não vão me pegar, não vão me tocar. Isso influencia na prática do chamado crime cibernético? Assim, eu creio que sim. Investigação? Creio que sim, porque muitos dos criminosos têm a falsa impressão que nunca vão ser pegos, né? Então, ele pratica o crime sob uma condição de anonimato e a internet não é esse anonimato que muitas vezes faz parecer. Né? Há meios específicos para identificar a polícia, o Ministério Público, possui meios para identificar as pessoas que estão praticando os crimes. Então, a internet ela deixa um rastro. Talvez até maior do que se fosse material, digamos assim, a prática, né? Se fosse virtual. Desculpa, mas eu não a internet ela deixa um rastro e a polícia ela vai seguindo esses rastros até chegar a identificar os autores. Então, os criminosos vão procurando novos meios também para poder tentar esconder esses rastros, né? Existem softwares específicos que vão dificultando. E aí vira uma briga, né? Um tentando alcançar o criminoso, o outro tentando fugir, esconder, fica aquele embate tecnológico, né? E que, no final, muitas vezes, a polícia sai ganhando. Ô, Jaime, só complementando, né, como que a internet potencializa, né, a questão do fenômeno do crime, isso aconteceu no crime de estelionato, né? Então, no passado, aqueles estelionatos praticados em jornais impressos, né, de vendas de produtos, de eletrônicos, aquilo tinha um universo X de vítimas. A partir do momento que migrou para o mundo virtual, e a internet ela tem um alcance em qualquer lugar do mundo, né, vamos dizer muito assim. mais abrangente, né? Basta ter um acesso à internet que é possível se fazer uma vítima de crime de estelionato, esse crime migrou para o mundo virtual. Então, os estelionatos, vários, têm sido praticados pelo mundo virtual, por meio de sites fraudulentos que oferecem produtos eletroeletrônicos à venda, que fazem, né, com que a vítima acredite, né, na veracidade daquele site. Né, que muitas vezes fazem uma contraface, inclusive, de um site oficial. Exatamente. Eles copiam sites oficiais quase que idênticos. Exatamente. Disponibilizam uma conta bancária e, por meio do depósito dessa conta bancária, a vantagem devida é oferida e o crime é consumado. Então, como que a tecnologia potencializou a questão desse fenômeno de crime. Não, o que a senhora está falando é tão procedente que outro dia eu por uma percepção assim muito sutil. Eu estava fazendo compra em um site de uma rede de lojas bem conhecida no Brasil e,
por alguma razão, eu olhei assim a logo. Desconfiou. Gente, essa logo tem alguma coisa errada nela. Resolvi entrar no site da loja, ligar para lá. Ela falou, nós não fazemos propaganda do nosso site no Facebook, por exemplo, na rede social lá. E estava lá. Então, não era deles. E com um preço assim bem diferente do produto. Uma coisa mínima me chamou a atenção. Existem coisas que chamam a atenção, que indicam que essa página possa não ser verdadeira. Uma delas é a questão do preço. Quando a diferença de preço é muito grande, né? Tem outras coisas, ela pode ter o cadeadinho ou não ter o cadeado. Hoje em dia eles fazem até página falsa com cadeado também. Exato, o cadeado já não é mais uma garantia, já foi uma garantia. Isso é importante dizer, porque muitas vezes ela tem um cadeadinho, está seguro. Não sempre. Já foi. Se tem loja física, se não tem, se o único contato é via um número de celular, se só aceita pagamento em boleto bancário. Uma dica muito importante, o escrito da URL. Também. Muito importante. A URL, aquele endereço que fica em cima, aquilo é importantíssimo. Muita atenção nesses pop-ups, né? Que são aquelas janelas que vão abrindo dentro do navegador. Isso também pode, não que todo pop-up seja uma fraude, mas é um indício onde a pessoa deve observar mais ainda se a URL está de acordo com a. E normalmente os pop-ups eles vão dentro do consumo que eles capturam da sua navegação. Eles capturam o seu estilo de navegação e começam a lhe mostrar. Quer dizer, quem procura pacote de viagem, só aparece pacote de viagem. Quem procura livros... Desculpa, doutora Cristiana, só por causa do nosso tempo aqui, mas eu vou fazer eu quero voltar aqui, assim, dando dicas ao final, porque isso é muito importante para o dia a dia, mas nós vamos fazer uma pausa no nosso debate e você não deixe de posicionar sobre este assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo Instagram, né? Programa Advocacy. E nos acompanhe lá, participe desse assunto e nós voltamos já. E nós já estamos de volta com o programa Advocacy, hoje falando sobre crimes cibernéticos. Recebo a doutora Cristiane Benzussan, que ela é promotora de justiça do Estado de Minas Gerais, o doutor Bruno Tasca, ele é professor e advogado, professor de Direito Penal, e também o doutor Magno, que é delegado da delegacia responsável pela apuração de crimes cibernéticos. E nós estamos voltando aqui para esse segundo bloco, eu queria perguntar para os senhores, qual a maior incidência de crimes quando a gente fala de crime cibernético? Bom, a nossa coordenadoria, ela tem 2 tipos de atuação. A gente atua como órgão de apoio à atividade fim, ou seja, a gente recebe demandas do promotor natural de todo o Estado para auxiliar em crimes cibernéticos. E aí eu tenho uma gama imensa de delitos e variada. Mas das demandas da população, o nosso delito de maior incidência ele é o estelionato. Ele é o delito campeão de maior incidência, especialmente na modalidade de compras online. É o que a gente já estava falando antes, na modalidade de compras online, sites falsos, cartões clonados, é o nosso crime de maior incidência. Em segundo lugar, nós temos os delitos contra a honra. A injúria, a calúnia e a difamação, não só elas em si, mas porque elas, muitas vezes, são o tipo penal utilizado para adequar aquelas condutas que nós havíamos conversado que não são tipificadas, como cyberbullying, homofobia, e aí elas acabam sendo tipificadas como crime contra a honra, o que mais se aproxima da conduta, já que eles não têm previsão legal. E o nosso terceiro delito em incidência seria a pornografia infantil, para o qual a gente tem um trabalho preventivo. E na delegacia, doutor Magno? Porque lá é mais a pessoa que procura, né? A pessoa procura a delegacia de crimes cibernéticos e não foge muito do que a doutora Cristiane falou. São os crimes de estelionato, são os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, muitos bate-bocas, muitas vezes são coisas simples. Né? Deixa eu interromper o senhor para fazer uma pergunta para os senhores. Porque, não é para mim, mas para quem nos acompanha, o que é injúria, calúnia e difamação? Que é muito comum, às vezes, a gente tem e a gente ouve alguém falar, não, eu vou lá porque eu quero processar por injúria, calúnia e difamação. Como se fosse uma a pessoa bota o pacote, né? Não, e como se fosse sinônimo uma coisa da outra, e não é. Né? Então, vocês estão falando aqui por injúria, calúnia e difamação, o que é a calúnia? Que é quando atribui... Por favor. O senhor que é o professor de Direito Penal, por favor. Pode falar, doutor Bruno. Bom, os 3 são crimes contra a honra, Sim. né? Tanto a calúnia quanto a difamação se preocupam com a honra objetiva. O que é a honra objetiva? É aquilo que os outros pensam a seu respeito. É a sua reputação que está em jogo. E o crime de injúria, o bem jurídico tutelado, é a honra subjetiva. É aquilo que a gente pensa da gente mesmo. Qual que é a diferença, então, para a calúnia e para a difamação? Na calúnia, há uma ofensa, né? Se atribui à pessoa
falsamente um crime praticado. Né, por acaso, por exemplo. Que isso, de certa forma, vai macular a reputação da pessoa, mas há uma reputação falsa de crime. Sim. No crime de difamação, não necessariamente que precisa ser crime, nem necessariamente precisa ser falso. Né? Qualquer imputação de fato que possa macular a honra objetiva da pessoa, a reputação, né, pode configurar o crime de difamação. E no crime de injúria, o que está em jogo ali, que é a honra subjetiva, são palavras soltas, são palavras que vão desabonar aquela pessoa, que vão ferir o decoro, a dignidade da pessoa. Então, igual, por exemplo, na maior parte desses... Uma injúria racial, que é algo que pode acontecer, mas pode ser também pela internet, né? Como, por exemplo, você agredir alguém. Inclusive tem uma causa de aumento de Pode pena dentro dos crimes contra a honra quando eles são praticados em meio que possibilite a propagação. E aí a internet se enquadra perfeitamente nisso. Porque quando você ofende alguém na internet, você está ofendendo para 4,6 bilhões de pessoas do mundo, que são os usuários da internet. Então, existe uma possibilidade. E, na verdade, dentro desses crimes, calúnia, injúria e difamação, pelo menos no MP, o que nós mais temos são as injúrias. É aquele bate-boca, miúdo. Mas a difamação. Não, é aquele bate-boca miúdo, ou se for contra funcionário público no exercício da função, aí é a calúnia. Sim. Que aí você imputa que ele cometeu algum crime, desviou dinheiro, alguma coisa assim, entendeu? Aí é a calúnia. Mas o geral é a injúria. É o de maior incidência, que é o que tem a menor pena. Eu achei Na que fosse delegacia difamação. também, a maior incidência dos crimes contra a honra é da injúria. E depois vem também os crimes, né, de ofensas às mulheres, que está divulgação de nudes. Isso demais. Né? E esse é um grande problema também. Que às vezes tem um casal... Agora parece que isso é forma de vingança. Existe a pornografia de vingança, e essa pornografia de vingança, que antigamente era capitulada como injúria, né, porque não tinha penal. Exatamente. Desde setembro do ano passado, nós temos a exposição pornográfica não consentida, prevista no Código Penal, que aumentou sensivelmente a pena e que, se for praticada por alguém do relacionamento daquela pessoa, aumenta mais ainda. Agrava. Precisa, realmente. Agrava. Porque normalmente é um ex-cônjuge, um ex-companheiro, um familiar, um namorado, alguém que queira, de alguma forma, lhe ofender. Nossa, e vou dizer, né? E a pornografia infantil também, a exposição de conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente, e isso está tomando uma proporção muito grande. Infelizmente, tem aumentado, né? E as instituições continuam fazendo investigações, processos estão tramitando na justiça, né, para punir essas pessoas, porque essa impunidade ajuda muito a aumentar também sem dúvida, a criminalidade. E a forma de combater, né, doutor Magno, é a denúncia. Assim, é procurar os órgãos, a delegacia, o Ministério Público, a Polícia Militar, o que for, e fazer essa comunicação. Mas com relação à pornografia infantil, o que eu reparo é que as pessoas denunciam. Mesmo que elas não sejam vítimas, quando elas vêm, é uma coisa que causa uma indignação tão grande que as pessoas não se furtam a informar, a denunciar quando têm conhecimento. É uma coisa talvez, doutora, também seja em razão de que tem sido mais falado da questão da pornografia infantil e do combate, que aliás maio, o próximo mês, é o mês de combate. Então, isso é mais falado do que outros crimes. Então, leva também a um aumento Lembrando que a pornografia infantil ela traz uma questão específica de competência, né? Se ela for em rede aberta, que tenha um caráter até de extraterritorialidade, ela é da Justiça Federal. Ela só fica para a gente o que ela é em rede fechada. Se for em perfil público, é da Justiça Federal, para a gente fica o que é em grupos de Zap, de Telegram, em conversas de direct, em perfis fechados. Tem essa questão da competência também. Então, são duas searas da justiça, dois órgãos diferentes, duas instâncias, também investigando e julgando a pornografia infantil. Agora, caso alguém procure o órgão, aspas, errado... Ele é encaminhado, com certeza. Isso sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Aliás, é muito comum. As pessoas vão sempre à Justiça Federal e o Ministério Federal... Isso é comum para nós advogados. Às vezes entra com ação no juízo. Não, eu sou incompetente, é o outro. Quer dizer, a pessoa, o cidadão comum também vai fazer essa confusão, né? Mas eu queria falar aqui de alguns aspectos assim, específicos, como, por exemplo, apropriação de servidores. Então, assim, no escritório, outro dia, nós tivemos um problema lá de rede de computadores.
será que sumiram os nossos É arquivos? o famoso ransomware, né? Porque um pouquinho, acho que uns 2 meses antes, um advogado em São Paulo tinha perdido todos os seus arquivos e pediram $30 mil para ela de resgate. E ela foi uma confusão, conseguiu, passou um tempinho, ela foi vítima de novo. Aí ela chegou ao ponto, eu vou colocar a máquina de escrever no escritório para todo mundo, porque eu não quero mais correr esse risco. Quer dizer, isso também é um crime, né? Porque apropria há uma apropriação de patrimônio de outrem. E a outra coisa que também é comum, aliás, que também ocorre, não é tão comum, talvez pela natureza, por exemplo, apropriar de propriedade não só material, mas até intelectual de outro que está na rede social. Por exemplo, produção artística e etc., consegue acessar, já subtraiu, já apropriou sem autorização. E depois disponibiliza isso também sem autorização. Como se seu fosse. Como se seu fosse. Quer dizer, há também crimes aí praticados, né? Existe muito caso de exercício ilegal da profissão também. Pessoas que não são médicas fazendo anúncios de procedimentos médicos que nem podem se fazer anúncios nas redes sociais. Pessoas que trabalham especialmente com essa área de medicina estética, né? Botox, preenchimento, profissionais que não são médicos, mas que anunciam esse tipo de procedimento nas mídias sociais é muito comum. Profissionais de educação que se dizem profissionais de educação física, vendendo também pacotes de personal e não são. Tem muito caso de exercício ilegal da profissão também nas mídias sociais. Ultimamente, nós temos recebido lá na coordenadoria situações bastante. Veio muita coisa dessa área de medicina estética, muita coisa do Conselho Regional de Farmácia e também do Conselho Regional de Educação Física. Olha só. Profissionais se passando. Os próprios conselhos estão denunciando. Todos os que eu recebi foram via conselhos. Os próprios conselhos estão denunciando. Aquele profissional não é habilitado, não está devidamente e inscrito faz naquele órgão, propaganda do produto, né? Exatamente. Faz propaganda do produto ou do serviço como se médico fosse, anuncia o procedimento. Agora, uma outra preocupação assim, com o crime nas redes cibernéticas é o das redes sociais. A gente comentava um pouquinho antes desse bate-boca que às vezes a gente tem em rede social, né? Eu gosto do partido X, eu gosto do partido Y, e aí eu xingo todo mundo que segue o partido X ou o partido Y, quer dizer, e muitas vezes eu estou cometendo crime e não estou sabendo disso, né? E tem chegado, inclusive, na delegacia, né, casos familiares, né, onde o bate-boca em rede social ocorreu de tal forma... Chegou a delegacia? Chegou na delegacia entre familiares, né? Um representando contra o outro, por injúria, por xingamentos que foram realizados em redes sociais e apresentaram, né, os prints, as impressões das páginas das redes sociais. Né? Muito em grupos de WhatsApp também, né? Grupos de WhatsApp. A gente costuma dizer lá no MP que se Deus criou o Zap, o diabo criou o grupo, né? Que é um ambiente propício para a prática de todo tipo de delitos. Porque as pessoas entendem que por estarem num ambiente privado, elas podem utilizar deste tipo de linguajar e se ofenderem e acham que num grupo de Zap não vão ter como ser identificados. Isso é muito comum. Grupos de Zap de pais em escolas, grupos de Zap de trabalho. Existem até jurisprudência acerca de condenações de administradores de grupos de Zap. Jaime, e com esses exemplos, né, que o senhor trouxe agora, a gente volta ao primeiro bloco, quando a gente frisou aqui o princípio da legalidade e anterioridade. Porque são comportamentos que a gente consegue ajustar uma legislação em vigor, né? Seja lá no caso da subtração de dados e depois o indivíduo passa a uma extorsão, começa a extorquir, pedindo para poder depositar um dinheiro, para poder devolver. Então a gente consegue julgar para uma extorsão. A questão que você disse lá do direito autoral. Existe um crime, né? Violar direito de autor, está lá no artigo 184 do Código Penal, e também responde por esse crime aquele que quer uma obtenção de lucro, seja lucro direto ou indireto. Então, às vezes, ele se vale daquele conteúdo como se próprio fosse e está ali auferindo lucro, direto ou indireto. Há tipificação para isso. A questão dos crimes contra a honra, que o Magno disse, em questões eleitorais, né? Então pode configurar uma questão contra a honra, talvez um crime eleitoral. Basta conseguir encaixar na legislação que a legislação é suficiente. Eu quero desculpa, doutor, nós vamos voltar aqui, porque eu quero que a gente falar um pouquinho mais sobre redes sociais, que parece que isso é a onda do momento, né? Sim. Mas nós vamos para mais um rápido intervalo, e se você quiser fazer o Advocacy, mande um e-mail com as suas dúvidas e sugestões para advocacy@redesuper.com.br. Nós já voltamos.
E já estamos de volta e hoje estamos falando sobre crimes cibernéticos. Hoje eu recebo a doutora Cristiane Bensussan, que é promotora de justiça, o doutor Bruno Tasca, que é delegado e é professor de direito penal, e o doutor Magno, que também é delegado e está exatamente nessa área aí de apurar esse tipo de crime, né, doutor? Isso. Nós deixamos algumas coisas do bloco anterior para cá, vamos falar de redes sociais, mas estávamos falando de sequestro de dados, né? Isso, sequestro de dados, ele é conhecido também como ransomware, né? O que é o ransomware? É a tradução de sequestro de dados mesmo. Então, é uma modalidade criminosa muito complicada de se apurar. Então, depois que ocorre o dano, a dificuldade, né, de chegar a essa pessoa é muito difícil, justamente porque muitas vezes a pessoa está na Ásia, está no Japão, está na Europa, está na Rússia. Então a gente vai ter essa dificuldade, mesmo se identificar, né, para fazer uma prisão, vamos precisar de cooperação jurídica internacional, através de Interpol, então é uma coisa complicada. E o que é a principal coisa a se fazer? Né, a prevenção. Para a prevenção, então, é o backup. Né? É o backup de segurança que deve ser feito. Né? Se a pessoa tiver um departamento de TI, através do departamento de TI, se não tiver, né, procurar uma parte técnica, um técnico em informática, para poder fazer esse backup. E o que as pessoas fazem de errado, principalmente, com backup? É deixar a mídia de backup espetada no servidor. Então, o sequestro, né, esse código malicioso que é colocado na máquina, é colocado também no backup. Então, ele vai ter esse documento encriptado e não vai ter mais acesso a ele. E aí, os criminosos, eles pedem, né, o resgate. Geralmente, eles vão pedir em Bitcoin, moeda virtual, justamente para não poder fazer o rastreamento desse crime. Pede em Bitcoin. E a pessoa, se ela pagar, muitas vezes ela vai ser novamente extorquida. Então, é um crime complexo, feito muitas vezes por quadrilhas internacionais, né? Então, a prevenção é o principal. Existem ferramentas, chamadas vacinas, contra o ransomware, mas pode ou não funcionar depois que a máquina está infectada. Né? Mas aí a sua sugestão, a principal forma de prevenir é backupear o arquivo e não deixar junto. E não, o backup tem que estar separado. Sim. Ele não pode estar ligado em rede. Né? Ele não pode estar acoplado no servidor principal, porque se ele vai ser contaminado, e aí a pessoa vai perder os dados. Porque se não achar uma vacina, dificilmente se consegue recuperar os dados. E se consegue recuperar só parte dos dados e com alto custo, né? Através de empresas que vão fazer essa recuperação de dados. E ele possui um alto custo. Então, é muito mais barato, muito mais prudente fazer essa prevenção contra esse crime de sequestro de dados. Depois que eu fiquei sabendo que o sistema do Pentágono foi acessado, invadiram, eu acho que a gente vai ter que voltar mesmo para a máquina de escrever, sabe? Ninguém entra, ninguém acessa. Mas aqui, eu queria falar ainda um pouco mais de redes sociais, porque ela é muito presente no dia a dia da vida da população. Que sequestrar dados só mais das empresas. Nós já tivemos também assim, essa incidência com o cliente nosso de ter os seus dados sequestrados. E aí o que o senhor falou é tão correto que ele só não teve um dano porque aconteceu no final de semana e o último backup tinha sido na sexta às 20 horas. Ou seja, as atividades já tinham parado, então não teve aquele dano tão grande. Mas, assim, não conseguiu... A simples demonstração de fragilidade já causa um dano à vítima. Você se descobrir, eu estou frágil. E os dados que podem ser disponibilizados de uma forma que prejudica não só a empresa, mas também colaboradores de uma forma em geral. Né? Isso é muito perigoso. Mas eu queria voltar nas redes sociais, porque assim, todos nós estamos nas redes sociais, né? Assim, no Zap, enfim, nas redes sociais em geral. O que é mais comum nas redes sociais hoje que vocês observam no seu trabalho e que nós estamos praticando aí sem perceber? Eu vejo que as pessoas dão muitas informações da vida pessoal, né? Ela mostra todo um caminho, dão ferramentas, informações que vão levar ela a ser uma vítima. Então, quanto mais a pessoa em determinado lugar fazendo isso, e começa a postar aquilo diariamente,
né? E com a rede social muitas vezes aberta, sem acesso, sem uma configuração de privacidade adequada. E sem um critério também para a aceitação dos amigos, né? Isso. Porque existe aquele entendimento como se, especialmente com relação aos jovens, como se tem essa cultura dos youtubers, não estou criticando os youtubers, mas é porque eles têm muitos seguidores. E os jovens querem também ter muitos seguidores. Status, e, né? não são criteriosos na hora de aceitar as pessoas. Aceitam todo mundo. Quando tem perfil fechado, né? Porque a maioria das vezes o perfil é aberto. Aceitam todo mundo. E aí você aceita até quem você não deveria aceitar. E passa a mostrar para essa pessoa a sua rotina de vida. E essa rotina de vida, você fica muito vulnerável. As pessoas se expõem demais nas redes sociais e também, lógico, as ofensas, né? Os crimes contra a honra, as questões, as pessoas colocam demais o dia a dia dela, a rotina. São fotos de filhos uniformizados que você leva a saber onde a criança estuda. E muitas vezes aquela escola denota um determinado poder aquisitivo, um bairro onde reside. Tudo faz com que a pessoa tenha um panorama da sua vida. Nós já tivemos casos de sequestros todos planejados em redes sociais. E até um roubo, um furto à residência, uma invasão à residência. Uma pessoa que está viajando, por exemplo. A pessoa está viajando ou sabe que naquele horário o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando e o filho está na escola, sabe que numa determinada residência não tem ninguém naquele horário, né? Ou viajando. Então as pessoas vão dando informações que vão chamando criminosos, né? Aceitam os chamados fakes, né? Porque às vezes parece uma criança que está com a foto no mesmo perfil etário e, na verdade, é um adulto, né? Praticante de crimes, que ela está aceitando, botando para dentro da sua casa. Todos nós temos, de um jeito ou de outro, estamos participando nas redes sociais. Sim. Eu acho que tem que ter muito cuidado, porque a senhora citou aí o youtuber. Aquilo ali é o trabalho dele. Não, sim, eu citei porque Agora, ele virou referência do menino para ter o mesmo número de seguidores. Só que o menino, ele acaba, é a vida pessoal dele. Sim, né? sim, sim. Então, se é a sua vida profissional, você está lá postando, é mais tranquilo. Você vai postar coisas profissionais. Olha, é o meu Mas, de trabalho. toda forma, você tem que ter cuidado. Não, sim, mas aí você posta, digamos, nós somos da área jurídica, é um artigo, é um congresso que vai ter, você divulga esse tipo de coisa, né? Você não está na sua casa tirando foto, mostrando foto com seu filho, com sua esposa, com seu marido, quer dizer, não é isso. Igual a senhora falou, mostra o local onde mora, a escola onde o filho estuda, quer dizer, não é para isso se tem um perfil mais profissional, que é o que eles recomendam que pode ser aberto, que é para todo mundo entrar. Sim. E aí é que acaba que os jovens talvez sejam um pouco mais vítima também. Com certeza, dos porque crimes, eles acreditam, eles aceitam, as pessoas, eles não têm esse critério. Na hora de escolher o que postar, eles também não pensam, porque muitas vezes a foto, por exemplo, a foto não é uma foto de um nu. Mas a foto é de uma menina de biquíni, nós temos casos assim, que depois vai parar num site de garota de programa. Ela postou uma foto dela no clube, uma foto normal, de um passeio de final de semana, mas uma foto que não deveria estar na rede social, num perfil aberto. A pessoa recorta e faz um perfil de garota de programa com aquela foto. E coloca o telefone dela. Ela começa a receber ligações. Ou quando não coloca do pai dela. Nós temos casos assim também, quando não coloca do pai dela, para atormentar a família como um todo. Lógico que tem que ser alguém próximo, né? Que tenha acesso a esses dados. Quando a pessoa também fornece senhas em relacionamentos, os jovens, né, namoram, tudo, eu costumo dizer que o amor acaba, mas a senha fica. Então, assim, em 3 dias o amor vai embora, mas a senha fica. E a senha fica, e com a senha ele vai e entra no seu perfil e posta como se você fosse, e posta coisas contra você. Então, senha pessoal é intransferível, parece uma coisa óbvia, mas nós temos muitos adultos que também caem nessa. Assim, né? Não é tão óbvio assim. Exatamente, não é tão óbvio assim. Mas num caso, aí, desculpa, só para pegar aqui a fala da senhora, num caso desse, assim, a pessoa, mesmo assim, ela terá praticado um crime, digamos? Quem recorta a foto e coloca no site de pornografia... Não, se tem acesso através das senhas, mas se ela etc, se faz etc. passar por você... Isso, é isso que eu queria que a gente analisasse. Sim. Isso ainda assim é um cometimento do crime. Sim, porque ela não tem o direito. A rede social é sua. A falsa identidade. A falsa identidade. Ela se faz passar por você para estar naquela rede social e, às vezes, começar, por exemplo, o que acontece muito com os jovens, começa a falar mal de todo o restante do grupo. Aí aquela pessoa fica inviabilizada naquele ambiente escolar, naquele ambiente universitário,
universitária e não é ela que está fazendo. E se colocado também num ambiente de pornografia, ainda acaba Piora mais ainda. Exatamente. Ah, sim. Agora, acho que isso decorre muito da necessidade de um adolescente, né, de se inserir em grupos. Aceitação social. Número de curtidas. Aquilo para o adolescente muitas vezes tem uma importância tão grande que ele prefere se colocar em risco. Ele se coloca como potencial eles vítima. têm, inclusive Mas você assim... acha que ele consegue avaliar essa coisa assim? Estou me colocando em risco fazendo não, isso? Ele não consegue avaliar, mas eles têm ainda, né? certas assim, convicções. Existem determinados horários que eles postam, isso eu já vi trabalhando com adolescentes. Por exemplo, domingo, às 8 horas da noite, é o horário que todo mundo posta foto no Instagram, todos os adolescentes. É o horário de maior índice de curtidas entre adolescentes. Isso a gente faz trabalho com adolescentes. Então, domingo, 8 horas da noite, chove foto de adolescentes do final de semana. É o horário que eles postam. Eles têm até estratégia para postar. Eles não vão postar agora, né? Tem que dar mais like. Eles têm que dar mais like. Então, tem que ser todo mundo em casa, que é um horário normalmente eu estou em casa, porque estudam cedo dia seguinte. Aí tá todo mundo dando aquela zapiada, né? Aí todo mundo vai curtindo. Eles têm essa necessidade de se expor. E a gente que trabalha com jovens, a gente percebe isso. Eu digo que a gente tem um trabalho preventivo junto aos jovens, a gente percebe isso, até uma migração de mídia social. Os jovens já utilizaram muito o Facebook. Hoje em dia, quando você conversa com os jovens, Facebook para eles é uma rede social de velhos. Eles gostam do Instagram, eles gostam do WhatsApp, eles gostam do Twitter. E antes do Facebook era o Orkut. E antes, exatamente. Mas o Snapchat também, agora tem muito acesso. Agora, essa fala da senhora é muito importante para os pais. 8 horas é o horário de incidência, é um bom horário para os pais acompanhar a vida dos Eles começam a postar 8 horas de domingo. Domingo à noite, 8 horas. Isso. Eles começam a pôr, é um horário que eles gostam de postar porque eles se veem todos. Agora, né? doutora, aqui para vocês três, pegando essa esteira aqui da sua fala, assim, e dicas de cuidados para não cometer crimes na internet, assim, o que vocês deixariam? E também não serem vítimas, não só não cometerem, porque às vezes a gente comete sem perceber, mas assim, nós estamos terminando ali bem rapidinho. Algumas dicas. Nós falamos aqui da URL, o que mais que a gente poderia citar? Primeiro, um bom antivírus instalado na sua máquina, tanto no PC quanto no seu smartphone. Um bom antivírus. Não clique em endereços desconhecidos oferecendo, né, vantagens, oferecendo descontos exagerados. Não existe nada de graça. Tudo tem um custo. Se está muito barato, desconfie. Né? Se você, por exemplo, pesquisa num site um produto que lhe interessa, não compra, eventualmente esse produto vai começar a lhe perseguir na internet. É verdade. Né? Se você realmente tiver interesse em adquirir esse produto, a minha dica é não clicar no anúncio que lhe persegue, é voltar ao site. Porque às vezes o anúncio que lhe persegue não é um anúncio oficial. Pode ser uma página falsa que já capturou o seu perfil de consumo e que está lhe oferecendo aquilo porque sabe que aquilo lhe interessa. Dificilmente aparece, às vezes até as pessoas ficam até impressionadas. Estou sendo vigiado, porque disse que vou viajar e só aparece pacote de viagem. Você consulta. Disse que vou comprar um livro e só aparece livro. Né? Vou comprar um sapato e, de repente, todos os tipos de sapato que você usa aparecem. Não aparece sapato que você não usa. Equipamentos, né, doutora? Você consulta ali no telefone, você mexe no tablet que aparece, você mexe no computador e por aí vai. Mas, encerrando aqui, eu costumo dizer também o seguinte, aquelas dicas de segurança que os nossos pais nos davam no passado, não converse com estranho na rua, não aceita bala de ninguém na rua, foram migrados para o mundo virtual. Né? Então, da mesma forma que nós não deveríamos conversar com pessoas desconhecidas na rua, não devemos conversar com pessoas desconhecidas no meio virtual. Não devemos aceitar a bala do estranho, que é o arquivo que encaminha para a gente clicar e infectar o computador. É o bom senso. Né? Tem uma dica importantíssima, só rapidamente. Nós estamos chegando aqui no finzinho, mas eu quero mostrar ali a cartilha. Na hora de fazer compras virtuais, é importante também, se possível a pessoa tiver acesso, usar um cartão online. Vários aplicativos bancários dos bancos oferecem esse tipo de aplicativo online. O aplicativo online, o cartão online. Você vai clicar e vai gerar aquele cartão com um número e um código na hora para fazer a determinada compra. Porque aí vai ser impossível a pessoa capturar esse cartão para reproduzir novas compras. Gente, nós estamos chegando aqui no finalzinho, mesmo já acabou, estouramos o tempo, mas eu queria mostrar aqui,
Quero ver se dá para pegar. É uma cartilha do Ministério Público, né, doutora? Isso. O Ministério Público desenvolve um fala... trabalho preventivo. A nossa coordenadoria ela tem 11 anos de existência. Nesse mesmo período, nós temos esse trabalho preventivo voltado para a comunidade escolar, mas que já atingiu a população. Tá bom. Obrigado, senhora. Obrigado, o Bruno, Magno, obrigado pela participação aqui de vocês. Muito bom, acho que a gente tem que voltar aqui. E nós chegamos aqui ao fim de mais um programa e nós continuamos nas nossas redes sociais e aguardamos você no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.